Nesta aula, falaremos sobre a arte na Grécia Antiga. A Grécia a qual nos referimos começou a se formar por volta do século VII a.C., por grupos indo-europeus vindos do norte e grupos que já habitavam a região. Esses povos são os jônios, os eólios, os dórios e os arcádios. A história desse período é dividida em período arcaico, que vai da formação das cidades-estados como Esparta e Atenas, em meados do século VII a.C., até as guerras greco-pérsicas, no século V a.C. O período clássico, que vai das guerras greco-pérsicas até as guerras do Peloponeso, no século IV a.C. E o período helenístico, que vai do século IV a.C. até o século II a.C. Em 146 a.C., a Grécia é dominada por Roma e a arte a qual nos referimos não apresentará mais as mesmas características. Veremos então os períodos arcaico e clássico. A evolução da escultura. As primeiras esculturas do período, feitas em pedra ou terracota, possuem uma estética muito parecida com a egípcia. Elas irão evoluir para estruturas mais elaboradas, em mármore, porém manterão ainda a mesma rigidez egípcia. E ela continuará evoluindo para uma escultura que começa a apresentar dinâmica, uma maior expressividade. Porém, essa tentativa de expressar movimento esbarrará em um problema técnico: peso e fragilidade do mármore. Esse material não resiste às posições da nova estética e cedem ao próprio peso. Os gregos resolvem esse problema utilizando o bronze em suas esculturas, como podemos ver nessa imagem, que nos mostra a escultura conhecida como Zeus de Artemísio. Apesar de representar um momento estático, o bronze permite uma configuração escultórica que transmite a energia do movimento. Nesta imagem, vemos uma escultura conhecida como O Guerreiro com Elmo, datada de 460 a.C., atribuída a Fídias. Notem toda a suavidade da expressão corpórea, que só foi possível com o uso do bronze. Aqui temos a cópia romana, em mármore, do Discóbulo, escultura grega em bronze atribuída a Miron, datada de 455 a.C. Ela retrata o movimento de um atleta que arremessa o disco. Notem no detalhe o suporte, que será característico das esculturas romanas. Vejamos agora sobre a arquitetura do período. Basicamente, a arquitetura grega, que tem como destaque templos e palácios, se caracterizou por três estilos. Os prédios de cada estilo possuem características peculiares, mas nós falaremos a característica mais fácil de ser identificada, como foi na arte egípcia. Temos o estilo dórico. Neste caso, observem todos os detalhes do prédio. Muita coisa, não? O mais fácil de identificar é o capitel, que é a ponta superior da coluna. No estilo dórico, o capitel é o mais simples. Eu costumo dizer, para facilitar a memorização, como ele parece com uma rosquinha de coco. Eis um prédio no estilo dórico,
fácil de identificar pelo capitel de suas colunas. O estilo jônico, também com muitos detalhes arquitetônicos, apresenta um capitel mais elaborado. Notem que, além de relevos, eles possuem 4 volutas, que são essas estruturas que lembram caracóis estilizados. Os prédios de estilo jônico são mais fáceis de identificar por conta das volutas em seus capitéis. O estilo corinto, que apresentava uma riquíssima ornamentação da fachada, possui o capitel mais chamativo visualmente. É fácil notar o capitel extremamente ornamentado, parecendo mesmo um cocar indígena. Por esse motivo, os prédios nesse estilo são facilmente identificados ao longe. Vejamos agora a pintura desse período. A principal manifestação pictórica dessa época foi a ornamentação da cerâmica. Aqui temos um exemplo do estilo chamado figuras negras. Essa pintura era caracterizada pela representação de seres mitológicos, atletas, guerreiros e cenas históricas. O estilo que sucedeu às figuras negras foi o das figuras vermelhas, que se mostrou mais expressivo. Vejamos agora o período helenístico. A escultura. A escultura desse período é caracterizada pela representação de conceitos e sentimentos sob a forma humana, pelo surgimento do nu feminino e pelo aparecimento da representação em grupos de figuras. Raríssima serão as esculturas em mármores remanescentes desse período, e nenhuma de bronze. 9 em 10 esculturas que vemos desse período são cópias romanas em mármore. Uma das esculturas em mármore do período helenístico que resistiu ao tempo. Esta é a famosa Vênus de Milo, nome romano, cuja designação grega era Afrodite de Melos. Notem que toda a figura apresenta uma movimentação suave, tanto do tronco quanto dos braços, motivo pelo qual estes cederam ao peso do material. Esta é a cópia romana da Afrodite de Quinino, cujo original, datado de 370 a.C. e provavelmente em bronze, foi modelo para a Vênus de Milo. No detalhe, o suporte característico da escultura romana. Aqui temos outra escultura em mármore que resistiu ao tempo, pelo menos a maior parte dela. É uma representação de Nike, a Vitória. Notem que toda a estruturação da figura, a posição das asas, a provável posição dos braços, o drapeado da vestimenta, tudo foi elaborado para sugerir movimento ao vento. Temos aqui algumas proposições de como era a também conhecida Vitória de Samotrácia, originalmente. Esta é uma cópia romana de um grupo grego que provavelmente era de bronze, conhecida como o soldado gálata e sua mulher, ou o soldado gálata suicida. Apesar de ser uma cópia romana, não apresenta o apoio característico, pois as figuras se apoiam mutuamente. E a arquitetura do período?
O principal destaque arquitetônico da época eram os anfiteatros. Como os gregos não dominavam a construção em andares, eles precisavam da encosta de uma elevação para a construção da plateia, a parte do teatro destinada ao público. A plateia era construída em forma de concha e inclinada para favorecer a acústica. No centro da concha ficava o palco e as demais instalações destinadas a atores e equipe. A pintura helenística. Muito pouco da pintura helenística, de murais e retábulos, chegou aos dias de hoje. Os gregos desenvolveram várias técnicas, quase desenvolveram a perspectiva. E tudo isso veio a influenciar a pintura do Ocidente nos séculos seguintes. Mas muito do que sabemos da pintura do período foi estudado nas pinturas murais de Pompeia e Herculano, que são sítios arqueológicos romanos. Este mural, de cerca do século IV a.C., que representa o rapto de Perséfone por Hades, foi encontrado na tumba real em Vérgina, norte da Grécia. No detalhe, Hades e Perséfone. Notem a perfeita representação do escorço, o drapeado nos panos, as formas femininas bem delineadas. E na cena como um todo, podemos notar uma quase perspectiva na representação do conjunto cavalo e biga. Outro mural de Vérgina, representando uma caçada de leões. Este mural é de uma tumba trácia em Kazanlak, na Bulgária, território macedônio no período helenístico. E assim terminamos nossa aula sobre arte grega antiga.